Olá pessoal, estamos de volta com a Brasil TS Weekly número 234, eu sou o Jaidson Gomes. Essa semana muitas novidades e algumas novidades bem especiais aí sobre a Brasil TS Conf. É isso aí, eu sou o Felipe Moura e essa é uma semana com vários anúncios, né? E além desses anúncios muito legais, a gente tem também uma conversa sobre o Angular CLI, a gente tem bug no NPM, a gente tem o Webpack 4, então fique ligado que tem bastante coisa legal. E a primeira grande novidade, então, são os anúncios da Brasil JS Conf. Então a gente já tem 3 primeiros keynotes, temos Call for Papers e temos ingressos à venda já também. E é isso aí, a gente já começa anunciando também os 3 primeiros keynotes. O primeiro deles trata-se da Ada Rose, que é uma Developer Advocate da Samsung. Ela trabalha diretamente com Progressive Web Apps e também com Web Components. É isso aí, quem vai estar aqui também pela primeira vez, eu acho, no Brasil, na América Latina, é o Kyle Simpson. Ele é muito conhecido, né? O arroba dele lá é o Getfy. Ele é bem conhecido por fazer vários workshops, né? Um entusiasta aí da Open Web, e ele vai estar aqui então na Brasil TS Conf dando palestra e também dando workshops que a gente vai anunciar mais em seguida. E além desse, nós temos também o Feroz como um dos nossos keynotes, ele que fala bastante sobre a web, sobre desenvolvimento, inclusive com peer-to-peer, com WebRTC, né? Está trabalhando também com questões de WebTorrent, então ele vai estar participando também como um dos keynotes aqui na Brasil TS de 2018. E começando a semana agora já com a nossa tradição de divulgar alguns vídeos de palestras, né? Nós temos 2 palestras aqui que aconteceram no final do ano passado. A primeira delas é uma palestra da Juliana Salgado, que trabalha no iFood, falando justamente sobre gestão de produtos por evidência no iFood, como é que eles trabalham com isso. Foi uma palestra que ela deu no Mobile Summit. E a segunda palestra é uma palestra da Vanessa Tonini, que ela falou sobre o Angular CLI durante o Floating Po, aqui em Porto Alegre, também no final do ano passado. E aí, curtiu? Tem bastante nome de peso e bastante conteúdo legal aí. Mas se você quer continuar bem atualizado com a gente, já aproveita e se inscreve no nosso canal. Também aproveita a oportunidade de dar um like nesse vídeo e, claro, clica no sininho para receber as notificações das novidades que a gente vai divulgando aqui. E a gente também conta muito com a ajuda de vocês para divulgar o canal da Brasil TS e assim fortalecer cada vez mais a nossa comunidade aqui no Brasil. É isso aí, e além de se inscrever aqui no YouTube, sigam a Brasil TS nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, e a gente posta bastante conteúdo útil e relevante por lá. E atenção, essa semana a gente teve um bug bem crítico lá no NPM. Então até esse post que a gente linkou aqui, o pessoal está sendo bem caótico lá, falando bastante sobre o problema e até reclamando bastante sobre a postura do NPM em relação a esse problema que aconteceu, mas o bug que aconteceu trocava as permissões, né, em sistemas Unix, né? Então quem usa Linux ou Mac é afetado e inclusive sistemas em produção foram afetados, né? Então quem atualizou para essa versão do NPM, que é a versão 5.7.0, teve problemas graves, né? E teve que ou fazer um downgrade, teve que resolver problemas na máquina local ou em servidores, porque ele fazia alterações de permissões em várias pastas, né? Isso causou uma série de problemas para quem usa o NPM, né? E para quem tem, por exemplo, serviços de integração contínua que usam o NPM, né? Quem roda isso como sudo teve problemas, né? E uma das coisas que eles comentam é que essa versão era um pré-release, mas não foi muito bem comunicada que era um pré-release, então por isso que teve essa série de problemas. Saiu um artigo falando dessa versão e o pessoal entendeu que aquele artigo era um tipo de anúncio oficial da versão, né? Quando na verdade ela ainda não estava pronta para a produção. Infelizmente esse tipo de coisa acontece. E também está relacionado com uma outra notícia que nós temos aqui, que é do Pounded, né, do Node.js também, porque algumas pessoas perderam, aliás, tiveram suas senhas divulgadas, né? E na verdade não foi uma falha de segurança no NPM, na verdade o que aconteceu foi que algumas ferramentas descobriram maneiras de testar e descobrir a tua senha, às vezes tu usa a mesma senha em alguns lugares diferentes, né? Acabaram pegando a tua senha e descobriram que tinham acesso ao NPM assim. A minha senha, inclusive, foi uma das que foi resetada, todos os meus acessos ao NPM foram resetados, por um momento eu fiquei bem assustado assim. E eles disseram que aquilo ali pode ter sido por uma invasão em algum outro lugar, ou de repente algum software que deduziu a minha senha baseada em algum padrão, eu sempre uso padrões matemáticos, né? Então daí eu fui lá, mudei minha senha também, não foi uma falha do NPM, mas aí, inclusive nós temos um link aqui que aponta para uma ferramenta onde tu pode colocar lá o teu e-mail e verificar se ele está sendo também, se a tua informação vazou de alguma forma ou não em alguma base de dados de senhas, né, na Deep Web por aí. E temos mais um anúncio muito legal aí nessa semana, que trata-se do Webpack 4.0. A gente já discutiu aqui na Brasil TS Weekly em outros momentos o Webpack em alpha, né, em beta e tal, os seus releases anteriores. Agora finalmente saiu o Webpack 4.0 oficialmente, né? E o nome dessa versão é Legato. Então é um nome bem legal, bem interessante, está ligado à música, né? Eles gostam de trabalhar com a ideia de música com o software. Então Legato seria quando toca várias notas sem um intervalo, sem nenhum gap.
e eles resolveram dizer que então o Webpack está cobrindo todo o teu desenvolvimento também sem nenhum gap. Né? Então tem várias features muito legais, vários updates e também uma performance muito melhorada nessa nova versão do Webpack. Isso aí é uma coisa que é importante também, a gente já comentou aqui, é o suporte a WebAssembly, né? Sim. Então agora quem usa o Webpack pode simplesmente colocar lá os seus arquivos em Rust, em C, C++, enfim, e o Webpack já consegue fazer esse import lá, né, usando o WebAssembly. E a gente tem uma curiosidade aqui, que na verdade é um link para um post no Twitter lá do André Staaltz, onde ele postou falando sobre possibilidades que agora o projeto esse da SpaceX de lançar satélites para dar internet para todo mundo, ele comenta sobre as oportunidades ali relacionadas a uma web mais aberta, né? E também, claro, conectado a peer-to-peer, né? E o legal disso é que o próprio Elon Musk, né, o CEO lá, e, enfim, o cara aí que é o Tony Stark aí, respondeu pro André Staaltz falando que sim, eles já estão pensando nisso, né? E inclusive numa versão de PVCs mais simples, né? E pensando sim em peer-to-peer. Então é muito legal ver esses debates assim, né? O André Staaltz esteve na BrasilTS o ano passado palestrando sobre web, né, sobre web aberta, e ver o Elon Musk interagindo com ele, assim, respondendo, né, que sim, teremos um futuro aí numa internet mais aberta, muito legal. Inclusive, o Elon Musk enfatizou também que a ideia é pensar tudo de uma forma criptografada, né, e também para ter uma manutenção muito mais simples. E o Facebook continua na sua missão de transformar os seus projetos open source com uma licença ainda mais aberta. Já passou então pelo React, já passou pelo GraphQL e agora é a vez do React Native. Então o projeto do React Native lá no GitHub deles já foi atualizado para usar também uma versão do MIT como licença, né? E chegamos agora naquele momento um pouco mais descontraído, que é a tirinha da semana, e a gente traz aqui um cartoon lá do Vida de Hipster, então, que o título é Fuso Horário. E no primeiro quadro a gente tem um diálogo que começa assim: você viu que o Elon Musk mandou um Tesla para o espaço, que aconteceu algumas semanas atrás? E então a outra pessoa diz: esse cara é doido, ele quer mandar pessoas para Marte, como se a nossa vida já não fosse difícil o suficiente, né? E aí ele fala: mas como assim, difícil o suficiente? E ela diz: bom, é porque se hoje já é complicado para os desenvolvedores trabalharem com fusos horários na Terra, imagine tendo Marte também, né, para a gente incluir nos nossos programas. É verdade, quem trabalhou com fusos horários sabe realmente, quem trabalha com dados assim, é um inferno de fazer esse tipo de coisa, né? Sempre tem muito detalhezinho para cuidar. Imagina no futuro a gente ter que suportar então fusos horários interplanetários, né? Diferentes, né, porque eles são horários diferentes, dias diferentes. Mas o Elon Musk vai resolver esse problema, provavelmente. E já na seção de artigos, nós temos muito conteúdo muito legal ali para a gente dar uma conferida, e a gente trouxe alguns para discutir aqui também. O primeiro que a gente queria conversar aqui trata-se de um artigo do Rafael Silva, onde ele trata justamente sobre who to follow no Twitter. Então ele cria todo um algoritmo ali, uma ferramenta onde ele consegue mapear, né, as pessoas mais relevantes para ele seguir, e daí ele descarta algumas métricas, né, ele inclui outras diretrizes ali para poder encontrar essas pessoas, e vai explicando bem o passo a passo de como é que ele fez para conseguir chegar nesse ponto, inclusive levantar um gráfico muito legal. Muito interessante, né? O código está aberto, está lá no GitHub, vocês podem usar, e claro, a gente não sabe como é que funciona exatamente, ele até comenta, né, o algoritmo de indicação do Twitter, mas o algoritmo que ele fez ficou muito legal, assim, e no final dá um resultado de realmente pessoas relevantes para seguir no Twitter, né? Então vale a pena rodar esse script dele, ele diz que até demora um pouco, né? Por conta das limitações da API do Twitter, mas é um experimento legal, né? Para saber quem seguia então de relevante no Twitter. E o outro artigo que a gente tem aqui é falando sobre o fluxo de estado de aplicações com o Nux.js. Então o Nux a gente já comentou aqui algumas vezes, né? É uma versão do Next.js, lá do Guillermo Haut, da Zeit, só que usando o Vue.js, né? Então aqui nesse artigo ele explica de uma forma simples e rápida como que é esse fluxo, né, usando esse framework, que é uma alternativa a vários frameworks existentes aí. Um outro artigo muito legal aqui também é o artigo do Diego Pinho, onde ele fala sobre o Switch Alert 2. Então é uma maneira muito legal que a gente tem de trabalhar com alerts, então tem ali de warnings, tem também para etapas, né, para evolução de alguma tarefa, temos de erros, tem inclusive aqueles que é só uma etiquetinha. Então tem vários exemplos bem legais, tem umas animações muito bonitas, inclusive as animações são feitas com CSS, e vale lembrar também que ele é todo em Vanilla.js, né? Então é muito legal que ele é um JavaScript puro. E temos anúncios de eventos aqui também. O primeiro deles é o PyLadies Teresina, que vai acontecer na Python Nordeste, que é lá em setembro, então já pode colocar aí na tua agenda. E o outro é o Front em Campinas, que vai acontecer no dia 12 de maio e tem desconto para quem é assinante da BrasilJS Weekly. Então entrem lá e quem for da região aí é uma boa dica para participar desse evento. Chegando então na parte mais filosófica da BrasilJS Weekly, a parte da frase da semana, nós temos uma frase aqui de Albert Hubbard. E a frase é a seguinte: uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns, mas nenhuma máquina é capaz de fazer o trabalho de uma única pessoa extraordinária.
bem verdade. Hoje em dia, justamente, a gente tem visto muita crítica, inclusive muito artigo falando justamente sobre como as máquinas vão substituir o trabalhador, né? Inclusive mesmo os trabalhadores pensantes de áreas mais acadêmicas. Então é realmente algo para se levar em consideração. Assim. E é isso aí, pessoal. Então, com essa bela frase, acabamos mais uma edição da BrasilJS Weekly, né? Edição número 234. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, se inscrevam no nosso canal, né? Mantenham-se inscritos também com o sininho ativo ali para poder receber as notificações. E se inscreve também na Weekly para receber por e-mail a lista completa de links, porque tem esses e muito mais. É isso aí, acessem também o nosso portal, que lá tem bastante conteúdo. E um agradecimento então especial aos 14 colaboradores dessa edição 234. E nos vemos na próxima semana, na 235. É isso aí, um abraço. Até mais. E temos uma curiosidade aqui essa semana, que na verdade é uma thread lá no Twitter, né? Que foi o André... É no Twitter. Agora ele falou Sou brasileiro, cara. Sou brasileiro, eu vou falar Twitter. É Twitter, mano. E uma curiosidade essa semana aqui, que na verdade é uma thread. Não vou falar. Fala thread no Twitter. Twitter. É que tô fazendo no Twitter. Tu enfatizou demais. Tá. Assim, né? E temos uma curiosidade aqui essa semana, que na verdade é um link para um post lá no Instagram. A gente chutou mal de tanto que ele mudou a rede social. Essa tá de esquenta antes, já tá. O meu isso aí se encaixou lá no bonitinho. Ele todo falou tudo. Não, eu vi ele se preparando, eu vou lá dar. Uma máquina pode fazer o trabalho de 50 homens Ordinários.